Ah, meus amigos, esse vídeo aqui é um vídeo polêmico, esse vídeo vai dar o que falar, tá? Porque vamos abrir aqui essa caixa preta, vamos abrir a caixa de ferramentas dessa cultura woke nojenta, desse site de notícias falsas que é o Intercept, que é um site nojento, composto por pessoas abjetas, moralmente aberrantes, que fizeram parte de uma das coisas mais, assim, assustadoras que aconteceram nos últimos dias. Vocês acompanharam, até gravei, eu tirei do ar, que falei, mano, não quero ficar entrando nessas polêmicas. Foi aquele assunto da menina de 13 anos, que tinha sido supostamente estuprada e ela foi alvo de um certo tipo de constrangimento por parte de uma juíza para que ela não abortasse a criança. E aí, o Intercept trouxe isso a público, né, vazou o material, e aí o Intercept, interpretando aquele vazamento, eles que tinham acesso ao caso, né, como, tipo, ela foi estuprada provavelmente por um adulto, muita gente falando que o padrasto, o pai, estuprou ela, tal, e que ela precisava abortar, e fizeram todo aquele auê, e aí eu vi, né, e mulheres, elas infelizmente são muito suscetíveis a isso, toda uma campanha de mulheres, e não mulheres de esquerda, mulheres sensatas. Eu vi uma amiga minha assim, botando no Instagram, estuprador não é pai. Eu falei, não, justo, eu também acho, mas por que você tá compartilhando material de um site do PT? Assim, você pode ter essa posição sem precisar, compartilhar coisas de petistas ou pissolistas, que são aberrações? Não, bababá, beleza. Me pareceu, né? Ok, as pessoas estão assim, tudo bem. O tema é controverso, a juíza soava manipuladora, mas eis que o caso, os detalhes do caso começam a vir à tona e não é exatamente o que foi divulgado pelo Intercept. Aparentemente, não é que aparentemente, matérias já saíram na imprensa indo nessa linha, o caso estava em segredo da justiça e ninguém sabia quem era a pessoa que havia estuprado a criança, porque a criança não foi estuprada no caso. Ela aparentemente, e é bem bizarro e é profundamente brasileiro isso, ela tinha uma relação com seu meio-irmão de 13 anos. E essa relação que ela tinha acabou dando nisso. Ela ficou grávida. E aparentemente os pais, o que é algo bem bizarro, tinham ciência disso. E aí a gravidez foi sendo levada longe e num cenário que não... E é um cenário muito complicado, porque são duas crianças, são 2 menores de idade, ou seja, relações sexuais com crianças nessa idade, elas têm a presunção de ser um estupro. Só que aconteceu com 2 crianças que estão abaixo da idade dos 14 anos, então é um daqueles casos de zona cinzentíssima, né? Você vai fazer o que? Você vai prender um menino de 13 anos? Enfim, assim, a história é tão bizarra que não dá pra entrar muito, mas o fato é que para engajar as pessoas nessa causa pró-aborto, para criar esses paralelismos, essa criminalização da ideia do que é homem, a ideia de todo homem é estuprador e ficar lacrando em redes, o Intercept trouxe uma versão mentirosa da história, cancelaram a juíza do caso, foi tratada como uma monstra, e de fato, assim, o áudio dela não era bom, mas diante de um contexto novo, o áudio dela tem que ser tratado de uma maneira diferente também. E aí a gente olha pra este caso e olha pra como o Intercept trabalha com mentiras e trabalha com manipulação. E a forma como ele atuou nisso, ele joga uma mentira, joga no ar, expõe menina, expõe família, expõe juíza e foda-se. E você fala, isso aqui é inaceitável. Fosse o Intercept um site de notícias mais alternativo ligado fosse o Intercept a Jovem Pan, tá? Fosse o Intercept a droga, a porcaria da Jovem Pan, nossa senhora, tava todo mundo pistola. Fosse a Intercept um youtuber de direita, fosse o Intercept o MBL, cometeram uma mentira. Fake news, precisamos estudar a cultura das fake news, a manipulação das redes e não sei o quê. Não, são os jornalistas profissionais desse site que fizeram isso. Assim como eles fazem outras coisas, né? O caso lá da Mari Ferrer, aquela ressignificação da fala do juiz, naquele caso da Mari Ferrer, pra tomar o lado da Mari Ferrer, pra ficar continuando essa cultura da falsa acusação de estupro. O que tem aí, isso precisa ser dito, é um site muito do sujo, manipulando a opinião pública e considerando virtuoso fazer essa manipulação da opinião pública, porque tudo isso faz parte de outra premissa, que é a premissa da imposição dessa cultura, que é a tal da cultura woke, que é, vamos dizer, o último estágio do progressismo, que envolve essa agenda trans até o último limite, a agenda racial até o último limite, essa agenda feminista até o último limite, e a coisa vai destruindo o tecido social, porque joga as pessoas umas com as outras, e impõe uma nova moral, e eles são profundamente puritanos para impor essa nova moral, a moral do politicamente correto, e os outros que engulam. Mas, qualquer coisa é válida para a imposição dessa nova moral. Então, por exemplo, fazer uso da violência contra brancos nos Estados Unidos em nome do Black Lives Matter, é válido? É válido? Pode tacar fogo e quebrar cidades? Pode. Pode destruir carro policial? Pode. Pode bater em policial? Pode. Pode pegar branco e bater dentro do restaurante? Pode. Você está lutando contra o racismo, contra a intolerância. Ah, entendi. Posso expor uma criança, manipular as pessoas, enganar todo mundo, fazer um caso ser algo que ele não é, destruir a carreira de uma juíza em prol da minha casa pró-aborto? Pode. Pode. Faça isso.
Beleza. Posso pegar um cara que é falsamente acusado de estupro e ficar o tempo todo transformando ele num vilão pra destruir a vida dele, pra provar a minha tese de que todo homem é um estuprador? Ah, pode, é válido. A cultura woke e esse progressismo abjeto, eles passam de todos os limites. Eu tô pra dizer, fiz um tweet agora sobre isso. Tem muito a ver com isso. A gente, muita gente ouve falar, esse começo do ano, ai, o nazismo! Ficaram lá discutindo sobre a ameaça nazista. Não tem nazista em lugar nenhum. Mesmo a ameaça comunista, tem ameaça de esquerda, ameaça socialista. Existe, tem um partido de matriz socialista, mas é um pouco uma sombra aí. Agora a cultura woke não é uma sombra. A cultura woke está presente nas redações de todos os grandes jornais. Na Folha de São Paulo, para vocês entenderem, foi criada uma comissão oficial, tá? Para olhar todos os artigos que o jornal vai soltar, e essa comissão pode proibir ou permitir o artigo de sair, porque pode ser que o artigo venha a ferir alguma minoria. A cultura woke fala claramente em restringir a liberdade de expressão. A cultura woke, ela tá presente no judiciário nosso, que gosta de ficar imitando, macaqueando o judiciário de outros países. Um elemento que aconteceu hoje. Rolou hoje, finalmente, um julgamento na Suprema Corte Americana do caso Roe versus Wade. É basicamente um caso que permitiu em todos os estados, nos Estados Unidos no caso, que houvesse o aborto, fosse feito o procedimento de aborto. Agora isso foi derrubado. Então isso que era um dos pilares do progressismo norte-americano foi detonado. Então assim, os Estados Unidos e essa cultura woke estão em polvorosa. Aconteceu lá agora. E aqui no Brasil o tema do aborto voltou a crescer porque, saiu pesquisa da própria Datafolha 1 ou 2 meses atrás mostrando que assim, a maioria ampla dos brasileiros condena o aborto e pelo fato de essa história ter redundado numa pressão pró-aborto lá do bebê de 7 meses, e aí o Bolsonaro vem e começa a lacrar com posts gigantescos, falando e criando essa conexão com essa maioria na população brasileira. Porque o que ficou parecendo, e não é que ficou parecendo, porque o que foi, porque foi isso que o Intercept fez, foi pegar um caso pra justificar, criar uma mentira a respeito desse caso, pra justificar um aborto e assim defender não a menina, mas defender a ideia abstrata de aborto. No fundo, o bebê e a menina foram cobaias de um experimento social feito por um bando de gente irresponsável. Isso aí teve consequência, a gente já sabe, o aborto ali em si, mas além disso, se a gente for falar das consequências políticas e sociais, você tem um fortalecimento do Bolsonaro e uma transformação da nossa sociedade numa treta geral, tá? É muito louco, cara. Assim, parece até que foi combinado, né, esse julgamento nos Estados Unidos com o que tá acontecendo aqui, mas é o cenário que nós temos. Então, assim, a cultura woke é uma ameaça real à nossa civilização. Ela é uma ameaça, ela tem que ser mais levada a sério do que qualquer movimento neofascista, neonazista, comunista, muito mais perigosa que o PCO, porque ela se impõe como norma na sociedade, seja como norma positivada em lei, seja como norma presente nas universidades, seja como norma afirmada pelo jornalismo que trata aquilo como se fosse um consenso. E esses caras vão impondo isso como se fosse uma nova cultura através de um comportamento religioso. Por que religioso? Porque é quase como se fosse assim, você tem que seguir essa nova moral, é essa moral que você existe, você só pode acreditar nisso, se não for acreditar nisso, você é um herege, você tem que queimar. E eles vão tocando isso, e o Intercept é só um instrumento disso. E essa mentirada que enganou milhões de pessoas no Brasil, porque isso foi uma puta de uma polêmica essa semana, foi isso. E aí as pessoas foram ludibriadas, as pessoas estavam, puta que pariu, olha que absurdo isso aí. Puta, o caso não era esse. Eu não estou fazendo um julgamento sobre o caso, que não cabe a mim fazer esse julgamento sobre se a relação entre o menino e a menina é estupro. Meu julgamento não cabe aqui. O que cabe é vazar uma história, expuser as pessoas, contar uma história mentirosa à população brasileira, fizer a população brasileira se engajar essa história mentirosa, manipular as pessoas para elas defenderem uma determinada causa, depois a causa se prova mentirosa e aí ninguém fala nada. Aí fica todo mundo bonitão. Qual é? Vocês não vão falar nada? Ninguém vai soltar, não vai ter agência de checagem, não vai ter artigo na Folha? Só um negócio horroroso, gente. Vocês usaram uma menina e um drama de uma família muito estranha, aparentemente, mas usaram de uma família pra vocês provarem uma tese, pra lacrar. Vocês são monstros. Que coisa horrorosa, galera. Que coisa horrorosa. Aí depois, é aquela coisa, depois reclama que nesse instante tá o Bolsonaro fazendo tweet sobre isso, voando no Twitter sobre isso, todo o gado fazendo um maior barulho, eles que pouco se importam, viu? Lembrando que o Bolsonaro, como tinha vazado uma matéria já alguns anos atrás, ele pensava em abortar o Jair Renan, e agora ele é totalmente anti-aborto, né? Fica com essa hipocrisia do caralho. Ele, Bolsonaro, que era a favor de aborto, enquanto deputado, ele, Bolsonaro, que já foi a favor de outras coisas como esterilização de pobre, coisa desse tipo, tá? Então tá todo lá, cristão, pró-vida, não sei o quê, né? Aí vocês reclamam, mas o Bolsonaro tem... vocês criam isso. Só que, eu vou falar, o Bolsonaro não é pior do que vocês são piores do que o Bolsonaro. O que vocês defenderem é pior do que o Bolsonaro.
A cultura woke, a cultura progressista, essa é a grande ameaça à civilização. Não é a direita, não é o menino no forchan, não. Esses caras são consequência da maldade que existe e do autoritarismo que existe na mente e no coração de vocês. Cultura woke tem que ser combatida como se deve. Chega de usar minhas palavras, esses caras têm que ser combatidos e derrotados. A agenda deles tem que ser refutada e combatida. No MBL a gente já faz isso, mas eu tô falando, a gente tem que aumentar essa carga. O Guto, por exemplo, pré-candidato a deputado estadual, é a pessoa que mais trabalha nessa linha, fica desmascarando isso, mas tem que passar do desmascarar. Combate político tem que aumentar mesmo, tá? Porque isso é uma doença, isso destrói sociedades, destrói países, e quando a gente fala inclusive da decadência dos Estados Unidos enquanto potência, boa parte do problema passa por isso, tá bom? Lembrando, pessoal, lembrando, que eu sei que vocês me zoam, lembrando, vamos, amanhã estaremos em Campinas, tá? Vai ter um baita de um evento, o link tá pinado aqui nos comentários, o nosso grande dreadlock Lobateira vai colocar lá, então você vai, já clica, cai no evento, se inscreva no evento, vai ter eu, vai ter todo mundo, vamos debater o Brasil, vou tratar dessa questão da cultura woke, vai ser maravilhoso. Então foi isso, beijo e abraço pra todos vocês. Kim Kataguiri, consumidor voraz de Coca-Cola, fã de One Piece e Jojo, maior deputado federal da sua geração. Parlamentar brilhante, máquina de relatórios, orador destacado. É difícil encontrar uma fraqueza nesse japa. Nos debates, Kim é uma espécie de Mr. Bison de Shao Kahn. Quando você derrotou todos os adversários, aí você chega no Kim e perde. Game over. Arthur Duval, multiesportista, lutador de jiu-jitsu, praticante de motocross, maior comunicador político do país. Foi o deputado terror dos mamadores de dinheiro público e dos políticos encostados. Quando surge uma ideia muito deslocada de Renan Santos, nosso herói vai para a vanguarda, então derrota sozinho uma ocupação no Estado, abala as bases da esquerda brasileira e convence até aquele bolsonarista gado de que esse MBL nem é tão ruim assim. Fora o brilhantismo e de serem do MBL, os dois não parecem ter lá muito em comum. Mas será mesmo? São Paulo Brasil é um filme histórico, mas também biográfico. Conheça Kim e Arthur sobre um ângulo que vocês nunca viram. Saiba, pela primeira vez, a história dos ancestrais do Arthur e do Kim e como suas famílias ajudaram a construir São Paulo. Acompanhe a jornada deles pelos lugares históricos do estado, museus, estações de trem, locais de grandes batalhas e grandes decisões políticas. Assista a melhor versão cinematográfica da Guerra de 32. São Paulo, Brasil. E a data não podia ser outra. 9 de julho, lançamento no Cine Belas Artes. Corra e garanta o seu ingresso.